câmera ruim, mas eu me apressei em comprar outra, porque pelo celular eu não consigo enxergar vocês como eu vejo direitinho. Então, estou bem feliz hoje que os quadrados estão bem grandes. Eu estou vendo a carinha de vocês. E hoje eu me emocionei muito essa semana com a palavra que Deus me deu hoje. Eu espero que Deus, o Espírito Santo de Deus fale verdadeiramente por mim. A gente já estudou aqui alguns pontos sobre como é essa Arca da Aliança, não é? A gente estudou, sim, e a gente sabe que começa tudo lá em Moisés, quando Moisés tem aquele encontro, né, com Deus, que o próprio Deus coloca ali, com o dedo dele, ele escreve os 10 mandamentos. E a partir daí, né, a gente sabe que naquela explosão de tristeza de Moisés, com a construção do bezerro de ouro, né? O filme retrata isso muito bem, que aquelas primeiras tábuas, elas são destruídas, né? Ao longo do tempo, elas são reconstruídas. E essa arca da aliança, ela é reconstruída de acordo com as instruções que Deus sopra no ouvido de Moisés. Então, a gente tem a ideia de uma arca, né? E a gente sabe que ela representava a presença de Deus. Mas os detalhes, verdadeiramente, a gente não mergulha para que a gente saiba como ela foi feita, o que é que tem dentro dela e o significado dos objetos para a gente. Então, a gente sabe que a arca, ela é uma miniatura do templo que Salomão construiu. Porque a arca, Jesus, né, Deus, ele sussurra no ouvido de Moisés, e ela é toda feita verdadeiramente com ouro maciço, não é? Ela tem aqueles 2 querubins. A Bíblia não relata que os querubins, se eles estão de joelhos ou eles estão em pé, mas a Bíblia relata que toda aquela arca, e só um arquiteto que pode imaginar melhor do que a gente, mas aquela arca, ela é toda forrada com ouro, né? E ainda tem aquelas argolas grandes, porque ela é carregada, e como se fosse um andor. E porque ela tem que ser carregada, ela foi feita para que ela fosse carregada por 4 pessoas. Então, essa história da arca é como se o altar de Deus permanecesse entre seu povo. E era assim, porque era exatamente a palavra de Deus para o povo dele, escolhido por ele. Só que a gente já sabe que existiam alguns requisitos que eram protocolos para que a pessoa conduzisse a arca. Por exemplo, a arca só poderia ser conduzida por levitas e sacerdotes. A arca, ela não poderia ser encarada de uma forma que a pessoa não estivesse purificada. Não é que a pessoa deixasse de ter pecados, mas a pessoa precisava ter uma consciência maior do seu espírito. Por exemplo, era o único que tinha esse direito de entrar no tabernáculo e ficar sozinho com a arca uma vez por ano, na época da expiação. Então, o que acontece? Que era a expiação, significava exatamente os sacrifícios a Deus, porque naquela época dizia-se, e era a crença, era que, por exemplo, os pecados precisava ser morto um bode. O que é que significava? Todos os pecados iam para o bode, ou então o sacrifício de um animal, para que aquele sangue do animal servisse para tirar os pecados do ser humano. Isso era lá atrás. E aí, o que acontecia? Durante todo esse tempo da arca, muitos foram os povos que roubaram essa arca.
E a gente sabe perfeitamente que a arca, além de ter um significado da presença de Deus no povo, ela também era carregada à exigência de Deus nas guerras do povo de Deus. Então, porque a arca era cheia de ouro, era uma coisa valiosa aos olhos dos outros povos que não sabiam e não tinham esse entendimento, nem essa crença em um único Deus, Jeová, eles roubaram muitas vezes essa arca. E o que aconteceu com as pessoas que roubaram, o povo que roubou essa arca? Aconteceu que essas pessoas foram o povo que pertencia àquela região que roubaram a arca, eles foram acometidos de doenças, de pragas, e muitos morreram instantaneamente, porque ninguém podia pegar essa arca sem, como eu disse a você, sem autorização do próprio Deus. Então, muitos ali, no próprio povo hebreu, muita gente morreu e tal. Então, vamos caminhar. Essa arca existia. E lá atrás, em Moisés e Josué, o primeiro a construir um tabernáculo para essa arca foi Josué. Então, quando Moisés morre, que ele entra na terra de Canaã, ele constrói o primeiro tabernáculo. E essa tenda, que era construída para acolher a arca, também ela era pomposa. Aí a gente pode se perguntar, mas como assim? O povo não tinha nem o que comer. Mas a exigência vinha de Deus já colocando que ele era o sumo sacerdote. E tudo era com Deus, assim, eu disse a vocês uma vez, ele levantava arquitetos, ele levantava pessoas que não sabiam nem assim costurar aqueles fios de ouro, mas Deus capacitou todo o povo, como nos capacita até hoje para as coisas dele, para que fosse feito tudo de acordo com ele. As toalhas sempre foram de linho puro. Então, eu já falei isso para vocês em detalhes. O que eu quero contar hoje é diferente. Então, depois de Josué, quando ele constrói esse tabernáculo, a arca continua, não é? E chega ali perto do rei Davi, quando a arca acompanha todas as guerras do povo de Deus e tal. E no reinado de Davi, o segundo rei de Israel, ele finalmente traz a arca para que ficasse ali em Jerusalém. E essa arca, ele começa ali, né, a pedir aos reis, ele consegue ter uma riqueza imensa para a construção. Porque eu que sou um pecador, um filho teu, veja que esse pensamento lindo de Davi. Eu moro numa casa boa, numa casa que tem tudo. Como é que a tua arca, o teu local, está sendo assim ambulante? Eu quero construir uma casa assim. Foi o primeiro pensamento de um humano que desejou que Deus tivesse um lugar aqui na Terra. E aí, minha gente, ele vai conseguindo juntar muito dinheiro, ele compra o terreno e ele vai assim, adquirindo muitas coisas, ferro, ouro, enfim. E Deus, através do profeta Natan, chega junto de Davi e diz: você não vai construir o meu templo. Isso ficará para o seu filho Salomão. Muitas pessoas acham que Deus não desejou que Davi construísse o templo dele, porque Davi, a gente sabe que cometeu um pecado com Betseba, a gente sabe disso, que programou a morte do marido de Betseba. Não é nada disso. Deus perdoou Davi. O que Deus não permitiu que Davi construísse o seu templo foi simplesmente porque Davi era um homem de guerra. Então, na mão dele tinha sangue de outros povos. Então, Deus não permitiu que o templo dele fosse construído por nenhum guerreiro, mesmo que Davi significasse o homem segundo o coração de Deus.
E aí é quando se passa para Salomão. Mas antes, eu queria dizer para vocês, para a gente chegar ao tempo, o que continha nessa arca. Vocês sabem o que continha nessa arca? Algum de vocês sabe o que é que essa arca guardava? Pois bem, essa arca guardava um, um pote de ouro com maná, né? E guardava também o cajado de Arão. E sabe, minha gente, o que significava o cajado de Arão? A gente sabe que Deus, a gente tinha 7 tribos naquela época de conquistar a terra de Canaã. E para que Deus estabelecesse os sacerdotes, o que é que acontecia? Acontecia que os povos não queriam era aquela guerra. Então, das tribos, foram 7 varas colocadas no tabernáculo com o nome de cada representante de tribo. Arão era um. E Deus pediu a Moisés para colocar todas aquelas varas ali com o nome do representante da tribo. E deixou que adormecesse ali. No dia seguinte, quando Moisés vai lá, a vara que tinha o nome de Arão floresceu. Então, essa vara, que significa o cajado, ela está na arca porque ela representa um alerta para aquelas pessoas que são rebeldes. O cajado significa muito, porque o cajado serviu de apoio para Moisés atravessar o Mar Vermelho. E o pote de ouro do maná significa muito mais. Significa que Deus conseguiu matar a fome do seu povo com o maná. E esse maná significa a própria palavra de Deus. Por quê? Porque se a gente observar no Antigo Testamento, existe a palavra que diz, lá em Deuteronômio, o homem não se alimenta só de pão, mas sim da palavra que vem de Deus. Quando Jesus Cristo, lá na frente, está enfrentando as tentações lá no deserto, Jesus Cristo responde ao inimigo: o homem não vive só de pão, mas da palavra que vem de Deus. Então, vejam o significado da arca. A arca esconde um tesouro que se chama Jesus Cristo. Não é só a presença de Deus. E esse tesouro que se chama Jesus Cristo, você só pode conhecer se você for mais além do que simplesmente você ficar na superfície da palavra de Deus. Se você não tem uma experiência real com Deus, você jamais vai descobrir o que tem lá dentro da arca, porque a arca é o próprio Cristo, é o próprio futuro de Jesus Cristo trazendo a palavra para a gente. E aí, o que eu acho de mais lindo, houve a construção do primeiro templo, que não há até hoje outro igual, que foi o construído por Salomão. E este templo, ele foi destruído na época do rei Nabucodonosor, lá no cativeiro da Babilônia, quando um comandante de Nabucodonosor foi lá e queimou todo o templo. E depois, Herodes I construiu um novo templo que não chegou nem perto da pompa do primeiro templo, mas esse segundo templo que Herodes construiu foi o que Jesus, quando esteve aqui na terra, disse: essa casa é do meu pai e dentro dela não pode haver comércio. Então, existem várias coisas que passam desapercebido por a gente. O Templo de Salomão, quando ele inaugurou, Deus encheu o templo da glória dele, porque quando ele faz aquela oração, e a oração de Salomão é perfeita e inédita e nós não conseguimos alcançar, porque ele diz em síntese que o homem que pediu
perdão a Deus, Deus possa perdoar. Mesmo que ele não seja judeu, que ele seja um gentio, mas quando ele se arrepender dos pecados deles, que Deus possa ter misericórdia e perdoar. E ele faz aquela oração linda e o templo, por 7 dias, é comemorado a inauguração do templo. E aí, no dia seguinte da inauguração, o próprio Deus aparece a Salomão e diz: Salomão, eu escolhi essa casa para que eu possa estar. Salomão, os meus olhos ficarão aqui, neste lugar. E todos aqueles que obedecerem os meus mandamentos, eu não sairei daqui. Eu ficarei aqui. Entretanto, se vocês deixarem de seguir os meus mandamentos, eu destruirei esse templo, que as pessoas irão passar por aqui e vão dizer: por que Deus fez isso com esse templo? E as respostas vocês vão encontrar exatamente nisso que eu estou dizendo. Naquela ocasião, a glória de Deus encheu todo o templo. E assim ela foi interpretada como uma grande fumaça. E assim o poder do Espírito de Deus fez com que todos os sacerdotes caíssem de rosto em terra. E aí, minha gente, infelizmente, nós somos humanos. E Salomão se envolve com mulheres que tinham ídolos. Vários, né? Como a rainha de Sabá, que ele teve um filho. E aí, Deus, por misericórdia, não é? Salomão morre, né? E ele honra o nome do filho, do pai de Salomão, mas Salomão conseguiu ir por um caminho completamente na contramão do que era o caminho de Deus. Era o espiritismo. E quando eu penso dessa forma, eu fico imaginando que Deus é muito sábio, porque ele coloca os desafios, a vida, para que nós possamos... Não é que nós não tenhamos segurança, mas nós temos que conquistar diariamente esse lugar ao lado de Deus, porque a nossa natureza é pecaminosa e ela nos trai. E se nós não estivermos lá atrás, em vigilância e procurando saber o significado real do próprio Cristo lá na Arca da Aliança, nunca que a gente vai ter uma experiência real e a gente vai ter sentido a gente ter esse amor todo por Deus. Então, quando Jesus se levanta, né? E uma coisa linda que aconteceu com a arca, né? Lá em Jeremias diz que a arca, a gente não sabe ao certo, mas o próprio Jeremias relata que ele levou a arca para um monte e ali ele escondeu a arca. Mas algumas pessoas que estavam atrás dele, seguidores dele, tentaram encontrar esse local e foi fechado, porque só com a vinda do Senhor era que essa arca voltaria a ser encontrada. E também no livro de Macabeu dos católicos fala também dessa arca, mas a realidade é que a arca não foi encontrada. Tanto é que no museu que existe uma réplica da arca, ela foi construída pelos arquitetos arqueológicos, pelo seguinte, porque, na realidade, não encontraram nada que pudesse, só o que está relatado na Bíblia. Essa réplica foi feita de acordo com o relato da Bíblia. E uma coisa que me chama muita atenção é que a arca não foi encontrada. E por que ela não foi encontrada? Eu fico imaginando que Deus, Jesus Cristo, quando disse que ia destruir aquele templo e poderia construir em 3 dias, que os fariseus ficaram escandalizados e disseram: como é que ele pode construir em 3 dias? Eu penso que propositalmente Deus fez com que essa arca sumisse dos olhos dos humanos.
porque o próprio Cristo ia ocupar o coração da gente. E tudo tem a ver. A construção do templo foi em 7 anos, como diz lá no Apocalipse, né, da tribulação. Ele falou em 3 dias de destruição e reconstrução do templo, que tem a ver com a ressurreição dele. E eu acho que quando ela desaparece da mão dos humanos, é porque Deus vai fazer com que o templo seja construído no coração da gente. E assim, essa construção no coração da gente, ela não vai precisar mais de tijolo. Ela não vai precisar de ornamentação e de construtores humanos, porque essas construções invisíveis que ele está fazendo em cada coração, daquele que se dispõe a verdadeiramente reconhecer o valor da presença de Deus dentro da sua arca, quando a própria palavra de Deus se fazia alimento através do maná. Eu penso que tudo faz parte do plano de Deus para ninguém encontrar essa arca. Porque quando a gente faz esse mergulho e a gente começa a entender o significado de cada peça, de cada caminhada de Jesus Cristo na nossa vida, a gente não vai precisar mais construir nenhum tabernáculo humano, porque o nosso tabernáculo humano, ele é construído no nosso coração. Ele é erguido sobre pilares de sentimentos, generosidade, ele é erguido de gratidão, de humildade, de consciência de que a gente precisa ir e vir tantas vezes, não é? Dessa necessidade que a gente tem diária de se policiar diante do Espírito Santo de Deus, para que o Espírito possa nos ajudar a alimentar essa fome, para que a gente possa sempre encontrar o maná nas palavras de Deus e do próprio Jesus Cristo, que é exatamente o Filho palpável, humano, que veio plantar essa semente em cada um de nós. E quando Deus diz a Salomão, os meus olhos estarão aqui. Ele está dizendo hoje ao nosso coração, os meus olhos permanecem no seu coração. Que os seus ouvidos estejam atentos à minha voz. E ele diz isso a cada coração da gente. Se você seguir os meus mandamentos, mas não são mandamentos obrigatórios, são mandamentos prazerosos, porque quando a gente compreende o caminhar de Deus e deixa o Espírito habitar em nosso coração, nada é por obrigação, é por prazer e gratidão. E aí ele diz, quando você deixar de ouvir isso, quando você não permitir mais que seu coração escute a voz do meu Santo Espírito, os meus olhos certamente não poderão estar mais no seu coração, porque isso é uma escolha sua. Quando ele conhece a gente, que a gente tem essa primeira experiência pessoal, quando ele conhece, não, quando nós nos deixamos a conhecer, ele firma um compromisso de uma construção aqui no nosso coração. E ele começa a erguer um tabernáculo dentro de cada um de nós. E essa fala da resposta de Deus à oração de Salomão é muito presente nos dias de hoje para as nossas vidas. Por quê? Porque eu preciso ser alimentada pelo maná, que é Jesus Cristo. Eu preciso compreender o meu limite, até onde vai, através do cajado, que tem o nome de Arão e que floresceu e está na arca. Eu preciso reconhecer como meu Salvador, o próprio Jesus Cristo. E pensando dessa forma,
Eu acho que a gente deixa de ler Deuteronômio, Êxodos, que tem os detalhes da construção da primeira igreja primitiva, que foi a Arca da Aliança. A gente se detém hoje em outras igrejas que são consequências, subsequentes daquela igreja maior, que foi simplesmente um tabernáculo, mas que tinha a própria presença de Deus entre nós. O que é que Deus quer dizer para a gente? Não precisamos de muitas coisas para ter Deus no coração. Não precisamos ser diferentes para ter Deus no coração. Deus está no nosso coração, desde que a escolha seja nossa. E que nós possamos dar elementos a Deus para construir esse tabernáculo em nossos corações. Eu me emocionei muito quando eu passei a visão sobre esse estudo da Arca da Aliança, porque me chama a atenção que verdadeiramente a gente nunca descobriu os tesouros da Arca, que é o próprio Jesus Cristo. A gente nunca se interessou em abrir a arca e verificar exatamente o que continha ali e que cada objeto daquele significava. É tão importante as tábuas que estão dentro da arca, o cajado de Arão. A gente sabe porque hoje tem um cajado de Arão, porque Deus escolheu o sacerdote e porque Deus fez florescer uma vara, dando amêndoas e dando flores. É assim que eles encontraram a vara junto do tabernáculo. E o maná, quando o povo hebreu sai do Egito, reclama porque não tem a carne, porque não tem a comida que tinha no Egito, apesar de escravizado. E Deus simplesmente está dizendo a gente, a minha palavra é o alimento primordial. E quando ele joga aquele maná para matar a fome do povo, aquilo tem que ir para a arca. Porque naquele deserto, ele falava o tempo todo a Moisés como ele tinha que agir. E da mesma forma que ele falava a Moisés, eu tenho certeza e creio que ele fala ao coração da gente. Os nossos ouvidos é que precisam ser tirados a sujeira para que a gente possa escutar a fala dele. Hoje, eu estou mais convicta de que a importância do encontro, do tesouro, é uma só, encontrar Jesus Cristo. E eu encontro Jesus em tudo hoje que eu faço. Como eu poderia imaginar que um Fernando Benício ligaria para mim para dizer, Angélica, como eu tenho rezado, Angélica, como eu tenho pedido a Deus, eu tenho pedido tanto a Deus para Ele me dar mais um tempo para eu cuidar de Araci. Meu Deus, isso é um milagre de Deus. Eu jamais imaginei que um dia eu ia escutar isso. E das coisas impossíveis que a gente acha que não vai acontecer, a gente sabe que com Deus elas podem acontecer, sim. Então, Jesus é o tesouro, é a esperança, é a alimentação. É o que move a gente a fazer o que a gente está fazendo pela comunidade de Cajueiro. É o que move a gente para ficar pensando de que forma a gente pode mais construir o reino. E uma coisa muito linda que acontece também é a visão de João, o evangelista em Apocalipse, quando é revelado a ele exatamente a arca junto de Deus. Quando todos os anciões, que um dia nós vamos presenciar isso lá no Apocalipse, eles estão deitados com o rosto em terra e aparece a arca perto de Deus, que é exatamente o Filho de Deus, que está ao lado de Deus, à direita do Pai, intercedendo por cada um de nós. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Amém. Amém.
E aí, minha gente, o que vocês acharam da reflexão? Às vezes eu me empolgo, mas eu acho tão profundo tudo isso. É. Tão profundo. Eu sabia, essa palavra teve assim uma